da Marvel tá lá no Disney Plus, pronto pra você ver. Será que vale a pena assistir? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os pontos positivos e os negativos, sem spoiler, da série Echo. Vale ou não vale a pena assistir? O que tem de novo no Semi? O que vai mudar com o selo Spotlight 18 anos, né, surgindo na Marvel? Porra, é um antes e depois, né? A série tem ligação com o Homem-Aranha? Será? Olha, eu vou soltar o que tem pra soltar agora. Sem papas na língua, vamos lá. Enéas Trandes, Peter aqui. Tá afim de trabalhar comigo, trabalhar com a minha equipe, ser meu sócio com o teu projeto? Então o que você tem que fazer é participar da maratona, o negócio mais simples do mundo 2024. Eu vou mostrar um passo a passo para você montar um negócio que eu acho mais simples do mundo, para você fazer esse negócio funcionar online e já colocar dinheiro no teu bolso nos primeiros dias de 2024. Você não precisa aparecer, você vai fazer exatamente o que eu tô passando pra você. Ctrl+C, Ctrl+V. E dessa galera que vai participar da maratona, que vai ser totalmente grátis, a gente vai escolher uma galera pra ser sócio. Mas Pedro, se você não me escolher, não tem problema nenhum, se eu não escolher você, você já vai estar com o teu negócio funcionando na internet. Isso eu te garanto. Sem precisar aparecer, você não vai gastar nada com isso, é totalmente grátis. Não perca essa chance de você começar 2024 colocando de 1.000 a 5.000 reais no teu bolso. O passo a passo, eu vou te dar, o resto é com você. Você tem vontade de realmente mudar de vida? Pô, cara, eu tô te passando, eu já mudei a vida de tanta gente, eu tô de novo passando isso pra você com essa nova maratona. Eu tenho certeza que da mesma forma que muita gente mudou de vida nas outras maratonas, que eu faço uma por ano, vai ser com você dessa vez. Pô, você tem que participar, né? Vai ficar só entrando por um vídeo saindo por outro? Nunca vai funcionar, nunca vai mudar nada. Toca aqui embaixo, garante sua vaga, é de graça. Bom, como eu falei, galera, eu não vou trazer spoiler nenhum sobre a história da série aqui, ok? O máximo que eu vou falar nesse vídeo aqui é sobre algumas mudanças que aconteceram na história da Maya, e eu também vou falar um pouquinho sobre a qualidade técnica da série, coreografia, atuação, o tom mais adulto do selo Spotlight, e como que a série de fato é importante pro Semi. Isso eu quero falar. Claro, eu vou falar de alguns personagens que aparecem, até porque tá nos trailers, então não tem problema. Mas fora isso, é zero spoiler. Chega de papo, bora pro vídeo! Olha, galera, quando a Maya Lopes chegou nas HQs por volta ali de 1998, foi na HQ número 9 do Demolidor, o mundo era outro. O que a gente entende de super-heróis era completamente diferente. A maioria de vocês também assistindo, ou vocês não eram nascidos, ou vocês não tinham nem idade pra ler HQs. Ou também só não acompanhavam porque não era tão mainstream como é agora. Tipo, você não tinha interesse em HQs. Se hoje o mundo de super-heróis deu uma saturada no cinema, antes nem isso tinha. Entende que o mundo era outro? O cinema de super-herói era visto como, tipo, bobo pela maioria. Filminho de criança. Por isso que a maioria do público atual não conhece a Maya Lopes. Talvez esse é um dos motivos que fez a Marvel dar uma repaginada na origem dela. Pra quem leu as HQs do Demolidor, principalmente essa, número 9 que eu falei, né? Vai saber que a Echo basicamente é uma versão feminina do Demolidor, na ideia de que ela tem uma diversidade funcional da mesma forma que o Demolidor, mas ao mesmo tempo ela desperta uma habilidade que torna ela uma super-humana. E assim, tem um momento na HQ que é mostrada a perspectiva do Matt e da Maya tocando piano. E ali dá pra diferenciar os poderes dos dois, exatamente. Mas ao mesmo tempo dá pra ver a semelhança na temática desses poderes. E tudo é mostrado de um jeito muito legal. Quem leu sabe do que eu tô falando, né? Aliás, se você já leu essa HQ, já comenta aqui embaixo. Esse é um ponto positivo nas histórias da Maya dentro das HQs do Demolidor. Ela é uma mulher extremamente culta, habilidosa em todas as artes marciais. Ela é bem casca-grossa nas artes marciais. E sempre que ela aparece, a HQ vira uma obra de arte. Exatamente isso. Eu vou explicar bem melhor a origem, os poderes, todas as diferenças entre as séries HQs quando eu trouxer a análise completa da série no próximo vídeo. Mas eu trouxe esse ponto pra vocês, pra deixar claro pros fãs das HQs que conhecem a Echo nos quadrinhos, né? Que a série mostra uma Echo bem diferente da Echo das HQs. Então, quanto às HQs, o que mais se assemelha é o que a gente já tinha visto em Gavião Arqueiro. O fato do pai da Maya ter sido morto pelo Rei do Crime, isso causar uma revolta que fez ela se virar contra o Wilson Fisk. A série então passa por esses flashbacks da série do Gavião Arqueiro, acho que é justamente para dar um resumo pra galera, né? Mas ela também traz várias cenas novas para mostrar como é que o Rei do Crime influenciou a Maya ao longo dos anos. No meio desses flashbacks, a série volta muito antes da história da Maya, conta um pouquinho da origem do povo Choctaw, que são nativos americanos do sudeste dos Estados Unidos. E a nova fonte dos poderes da Echo partem daqui. Tem origem com o povo dela. Essa é a nova origem. Vocês lembram que em Gavião Arqueiro a Maya, ainda criança, foi capaz de derrotar um menino mais alto e mais forte, só observando a forma como ele lutava? Vocês lembram disso, né? Então, essa é uma característica muito importante dela, da Echo. O poder dela vem justamente disso, sabe? Do reflexo fotográfico que ela tem. Ela olha e copia na hora. Mas a série meio que ignorou um pouquinho disso. Sabe, a diretora achou bobo esse superpoder e trocou por algo ancestral ligado ao povo Choctaw. É ruim? Não.
né? Foi bem construída essa nova fonte de poder. A cultura da Echo com o povo Choctaw foi legal e tal. Mas pro fã do quadrinho, a Echo tá muito diferente. Então tem esse choque aí pra quem lê, né? Nas HQs, o poder dela, tipo, não é sobre ela dar porrada em todo mundo. Ela consegue imitar os lábios, até as frequências corretas da corda vocal de uma pessoa. Né? Dessa forma ela consegue falar e entender o que as pessoas estão dizendo. Tipo, é realmente um superpoder. E ela também consegue tocar qualquer instrumento só de olhar pro instrumento. Ela sabe atuar e imitar qualquer ator que ela quiser. E aqui a gente entra num ponto muito importante. A atriz, a Alaqua Cox, que faz a Echo, não tem muitas expressões. Galera, ok, é a minha opinião, na boa. Ela faz sempre a mesma cara na maioria das situações. Porra, editor, vai botando umas caras aí dela, é sempre a mesma coisa. É um momento tenso na série? Tá lá ela, com a mesma cara que ela encontrou um amigo de infância, a mesma cara quando ela tirou no Rei do Crime, a mesma cara de quando ela tá sozinha andando de moto. Porra, não convence. Ela tá melhor do que em Gavião Arqueiro? Tá, né? Levemente melhor. Mas ainda achei bem ruim a atuação dela, pô, tem que falar com vocês. Só que na hora de dar porrada, nas cenas sem dublê, a Alaqua Cox, ela manda muito bem. Isso ela manda bem pra caramba. As cenas estão legais. Inclusive a ação da série demora um pouquinho pra aparecer, mas quando aparece, tem cenas bem bacanas, cenas bem legais. Tem erro de coreografia, onde um espera o outro bater, acontece algumas vezes. Mas eu teria sido muito chato se eu fosse reclamar disso, né? Bom, no resultado final, as cenas de ação são muito legais, isso vale a pena pra caramba. Bem melhor do que tudo que aconteceu em Gavião Arqueiro e até nas outras séries de ação do CMT agora. Então, nas cenas de ação, essa série mandou bem. Só que a gente tá falando do selo Spotlight da Marvel, presta atenção. O que é isso, Peter? Pô, esse selo ele traz agora pro guarda-chuva do CM todas as séries da Netflix. O selo Spotlight é mais 18 anos. Então tem tiro, tem sangue, tem um monte de porrada acontecendo. É gore, é pra 18 anos. Mas não vai esperar um filme do Tarantino. A Marvel parece que ainda tá tímida com relação a isso. Pô, é 18. Será que fazemos 18? Eu não tenho certeza. Bota 18, a gente faz 14. Ninguém vai perceber. Eu acho também nesse ritmo, sabe? Porque ficaram ali no meio termo. Porque no final das contas eles sabem que as crianças vão assistir a série de alguma forma. Ah, eu acho que a criancinha vai assistir. Então, dá um jeitinho, fala que é 18. Ninguém vai perceber. Os atores coadjuvantes da série também mandaram bem pra caramba. O Graham Greene, por exemplo, fez muito filme nos anos 90. Com certeza você vai conhecer o ator. Bom, eu acho que vai. A tanto o Cardinal como o Chula tá incrível também. Quem que lembra de Dança com Lobos? Pô, filmar. Pô, galera. Tu não viu Dança com Lobos? Não faça isso com você. Pode assistir. Esse eu indico nota 10. Ela tava lá no filme também. Tava em vários outros filmes clássicos. Tava em Lendas da Paixão com Brad Pitt. Brad Pitt. Anthony Hopkins também, pô, top demais. Vários outros filmes. Assassino da Lua das Flores, né, que lançou ano passado. Então, enfim, no geral, o elenco tá maneiro demais. Mas é algo bobinho, que nem a Gangue dos Agasalhos. Sabe aqueles filmes de ação? De uma pessoa que vai pra cidade de Natal lá e acaba levando problemas do passado dela pra lá? É bem isso a série da Echo. No geral, o mundo criado em torno da Echo pode não ser idêntico aos quadrinhos, mas é muito bem feito com a trilha sonora, sabe, as locações, a forma como é apresentada a cultura do Choctaw. E eles também trabalham em cima do preconceito, né? Do preconceito generalizado em cima dos povos nativos americanos sem forçar barra. Não tem forçação, ok? Cuidado com tudo isso, é visível, os caras se preocuparam com isso, né? Pra não ter canal por aí, ei, lacração! Não teve não. Mas às vezes a atuação da Alaqua quebra um pouquinho o clima, sabe? Aquela falta de um suspiro durante um diálogo, numa conversa. Ou um sorriso, pô, isso daí pesou bastante na série. Pô, galera, na boa. Ri! Pô, por que você não... Echo, você pode rir, não tem problema nenhum. Mas nos quadrinhos ela ri, Peter, ri também não tem problema. É só desenhar a boquinha dela, fazer assim, né? Não tem problema. Eu espero que ela melhore muito no decorrer do CM. A personagem em si não tá ruim. O personagem em si não tá ruim. Outro ponto que eu não posso deixar de falar é sobre o Demolidor e o Rei do Crime. Galera, o Demolidor ele não é uma peça central da série, beleza? Eu posso até garantir. Ele tá lá, mas não espera ver ele em todos os episódios. Aí muito menos tem intimidade que ele tem com a Echo nas HQs. Tá bem longe disso, rola um suel nas HQs. Agora, o Rei do Crime, sim, ele é peça central. Eu acho que todo mundo sabe disso pelos trailers. A ligação dele com a Maya Lopes, porra, a ligação entre essa relação de pai e filho, assim, no final das contas, é bom demais. O Vincent D'Onofrio reina nesse papel do Rei do Crime. Ele é de longe uma das maiores escalações do CM inteiro. Ah, é o Robert Downey Jr. Ele tá no mesmo nível do Robert Downey Jr., se não for melhor. Ele é impressionante, aquele ator, impressionante. Eu fico muito feliz que tudo que aconteceu em Demolidor agora é canônico no CM. Eu realmente fiquei feliz com essa notícia, porque você não sabia, agora é, ok? O personagem tem uma bagagem emocional incrível. No geral, eu acho que a série da Echo é um divisor de água nas séries da Marvel, de verdade. Ainda mais com essa coisa de mais violência e tal, sabe? A partir de agora, acho que a gente vai ter séries mais sérias no CM e o começo é Echo. A evolução do Rei do Crime aqui é muito importante pro futuro do CM dentro do núcleo urbano. Cara, sabe o Thanos
não o antagonista no cósmico, no semicósmico. O rei do crime é um Thanos do núcleo urbano. Então o que acontece no final da série, sem dar muito spoiler, vai impactar não só no universo da Echo e do Demolidor, mas também todos os outros heróis do selo Spotlight e também o Homem-Aranha. Que é isso? Então, pra finalizar esse vídeo, eu bato o martelo e falo que vale muito a pena assistir a série Echo. Ela não propõe, assim, grandes acontecimentos, mas mantém o ritmo durante os 5 episódios. Mesmo com problemas, eu posso garantir pra vocês, a série consegue ser melhor que boa parte das séries que o Sam lançou na fase 4 pra cá. Se você gosta de Demolidor, Rei do Crime, universo da Marvel, criado lá no Netflix, pode vir sem medo. Que não o Demolidor, né? Vir sem medo, porque a série da Echo agrega muito pro universo da Marvel, mano. Vai mudar muito, eu acho que o futuro do Sam dentro desse núcleo. Não esquece que eu quero ajudar você a montar o teu negócio. Vai acontecer agora, dia 16. São 3 lives. Elas vão ser deletadas depois desses 3 dias. Não fica de fora. Garante a sua vaga. É só se tocar aqui embaixo. Eu garanto, você não vai pagar nada. E se você completar esses 3 dias, você vai estar com o teu negócio funcionando. E você vai falar, caramba, eu não sabia que era tão simples assim. É exatamente o que eu vou mostrar. Tá aqui embaixo e eu te espero já lá no grupo. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, já vai comentando, curtiu a série, não curtiu? E ativa o sininho porque eu vou trazer depois a análise completaça com spoiler. Obrigado de coração, galera, até a próxima. Fui!